Estamos começando mais um culto online da Igreja Batista de Correias. O nosso templo fica na Estrada União e Indústria, número 3016, em Correias, Petrópolis, Rio de Janeiro. É sempre uma grande oportunidade participarmos deste culto. E é claro, com você que está em casa. Então, chame agora a sua família, pegue a sua Bíblia e vamos juntos adorar e bendizer aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio de entrarmos na Tua presença. Obrigado pelo perdão, pela misericórdia, pela graça, pela proteção que o Senhor tem providenciado para nós. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Fala-nos através do culto desta noite e recebe tudo aquilo que vamos fazer, porque é para o louvor da Tua glória. Fica conosco, Senhor, mantenha as Tuas mãos estendidas sobre cada família que participa deste culto agora. Ouve todas as nossas orações e nos responde, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Confiamos em Ti, por isso oramos pela fé, te pedindo e te agradecendo estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te busco, te procuro, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa do está. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor,
Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações, para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém.
minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Abra sua Bíblia no livro das Lamentações. O livro das Lamentações fica no Velho Testamento.
Eu quero ler com você o primeiro capítulo, os versículos do 18 ao 22. 18 até o 22. Acompanhe. Vamos juntos fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Vamos ver o que Deus tem a nos revelar nesta noite, quando estamos diante do seu trono, quando desejamos atentamente entender, compreender, ouvir aquilo que Ele há de nos falar, para nos alimentarmos. A palavra de Deus é alimento para nós. Ela traz edificação, a fim de que sejamos cada vez melhores, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, melhorando, o nosso dia a dia, nosso comportamento, para que as pessoas façam em nós a leitura que precisam fazer, a fim de que tenham também, como nós, a esperança de um dia estarmos juntos com Ele. Através, é claro, da salvação em Jesus Cristo. Lamentações, capítulo 1, do versículo 18 ao 22. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos. Aqui dentro, a morte se propaga. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos, que souberam da minha desgraça, se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas, quando trouxeres o dia que anunciastes, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração desfalece. Pai nosso que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Fala-nos agora ao coração. Traga-nos o consolo, o conforto, a graça, a bondade, a misericórdia para conseguirmos fazer uma avaliação interior, uma introspecção, a fim de reconhecermos e identificarmos os nossos pecados, de forma tal que nos arrependamos de todos eles, para darmos sequência à vida que tu queres que vivamos diante do Senhor e diante dos homens. Ministra-nos agora, através do teu Filho, do teu servo, e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, este livro foi escrito pelo profeta Jeremias. Lamentações de Jeremias. Foi escrito exatamente logo a seguir o povo ter sido levado cativo, escravo para a Babilônia. Por isso, Lamentações. É o livro do choro, é o livro da lamentação, livro da tristeza, é o livro da dor. É o livro que narra a história mais triste do povo de Israel. No primeiro capítulo, o profeta descreve o cenário sublime de solidão, de uma cidade que era populosa, de uma cidade que era feliz, próspera, mas agora estava abandonada, vazia e silenciosa. A ideia que temos com essa descrição era de uma cidade fantasma. A visão que Deus deu a Jeremias é a que também precisamos ter
após avaliarmos a nossa condição de relacionamento com Deus. Como é triste a vida das pessoas quando se afastam de Deus e decidem viver por conta própria, dirigindo os seus próprios caminhos. A radiografia espiritual, emocional e econômica de Jerusalém, aqui no texto representada por Judá, traçada pelo profeta, é de declínio, de desonra, empobrecimento, isolamento, solidão, de grandes perdas, porque se afastou do Senhor, seu Deus. É importante lembrar que os planos de Deus para o homem, desde o início da história da criação, são planos de paz, de alegria, de proteção, de vitória, prosperidade, felicidade e vida eterna. Não planos de derrota. Deus não quer que o seu povo, que os seus filhos vivam experimentando derrota sobre derrota. Diz o profeta Jeremias no capítulo 29, do versículo 11, ele descreve aquilo que Deus disse a ele, porque tem uma coisa muito especial nesse relacionamento entre o profeta e Deus, é que o profeta falava com Deus e ouvia Deus. Deus falava com o profeta e ouvia as orações do profeta. Era um relacionamento de intimidade. Se você for analisar o primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, você vai ver com muita clareza como foi que Deus separou o profeta Jeremias, como foi que Deus chamou o profeta Jeremias e deu a ele a incumbência de ser o profeta de um povo separado, um povo escolhido. Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. Mas o povo não ouvia nem o profeta e nem a Deus. O profeta então faz a sua denúncia. E o que Deus revelou ao profeta Jeremias foi algo extraordinário. Disse Deus: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O profeta faz a sua denúncia, baseando-se na única razão que levou o povo hebreu a experimentar esse lastimável quadro de vida social, espiritual, emocional, psicológico e material, de declínio completo. Então, um quadro de dor, um quadro de tristeza, de fracasso. E o que levou o povo a viver este quadro, a viver essa situação? O pecado. O pecado é destruidor. O pecado é cruel. O pecado leva à morte. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que o salário, o que é salário? Salário é o produto do trabalho. Quando a gente fala de salário, a gente logo pensa no produto do trabalho. É o resultado de um período de trabalho. Então, o produto do pecado, o salário do pecado, o que o pecado produz na vida de uma pessoa, o resultado é a morte. Para aquele que não tem Jesus como Salvador, para aquele que rejeita a graça que salva. Ninguém vai para o inferno, ninguém experimentará condenação eterna por causa do pecado, mas por causa da rejeição da graça de Deus que salva o pecador, que tira o pecador das mãos de Satanás. Pela graça, sois salvos. Não por causa de vocês,
Não porque vocês são bons, não porque são bonitos ou por causa da conta bancária, mas por causa da graça de Deus. Quem aceita a graça é perdoado, é salvo. Quem rejeita a graça já está condenado, segundo as Sagradas Escrituras. É por esta razão que o pecado corrói, o pecado arruína, o pecado não mata de vez. Por isso que é muito difícil a libertação de alguém que está escravizado pela bebida, pelas drogas, pela mentira, pelo sexo compulsivo e por tantas outras situações que são laços, que são armadilhas de Satanás, por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador, tornamos-nos salvos e perdoados. O Senhor Jesus nos leva a Deus e diz que estamos justificados, ou seja, que não há mais culpa em nós. Todavia, permanecemos pecadores, sempre buscando o perdão do Senhor Jesus. Por esta razão, eu repito, o pecado não levará ninguém para o inferno, para a condenação eterna. Mas a rejeição da graça, o homem, a mulher que rejeitarem a graça de Deus, que é perdoadora, que é restauradora e inclusiva, perderá a vida eterna, conquistada por Jesus. O profeta Jeremias faz a sua denúncia, baseando-se na única razão, então, que levou o povo a este quadro lastimável, o pecado. Antes, o povo celebrava as suas vitórias, festejava, prosperava, era um povo feliz. Mas agora, o povo estava empobrecido, desencorajado, desestimulado, humilhado, sem forças para recomeçar ou para prosseguir e sem qualquer beleza. O resultado de tudo isso, todas estas coisas transformaram o povo hebreu num povo que reclamava, que se queixava, um povo revoltado, um povo que criava confusões, um povo que fazia intrigas, um povo que possuía uma imensa tristeza, tristeza que cada vez mais tomava conta do seu coração. Um povo que foi criado para ser feliz, agora, por causa do pecado, torna-se o povo mais triste da face da terra. Neste capítulo, há um alerta importante para nós que precisa ser atendido, que precisa ser compreendido, precisa ser recebido e colocado em prática se não quisermos ter consequências por causa das nossas escolhas. E o primeiro alerta que quero compartilhar com você está no versículo 18, na parte A. Reconheça que Deus é justo. Em toda a Bíblia, conhecemos um Deus misericordioso. Você já tem ouvido falar disso. Deus é misericordioso. Deus é bondoso, é amigo, compassivo. Mas é bom que nós também nos lembremos que esse mesmo Deus é justo. Afirmar que Deus é justo é dizer que por causa do seu caráter, ele não tolera a ofensa, a infidelidade e a ingratidão. Estamos vivendo exatamente no tempo muito parecido com o que viveu o povo de Israel, num tempo de infidelidade, um tempo de ingratidão, num tempo de completo afastamento das coisas de Deus.
E eu não estou falando do ímpio, porque esse estado é um estado natural na vida do ímpio, mas tem esse comportamento surgido na vida dos cristãos deste tempo. Cristãos que estão se afastando de Deus, que estão dando as costas para Deus. Cristãos infiéis, que estão trocando o santo, o sagrado, pelo profano, pelo que não produz adoração ao Deus poderoso, maravilhoso e galardoador daqueles que o buscam de todo o coração. Dar as costas para Deus significa assumir a total e completa responsabilidade de seguir em frente por conta própria, ignorando quem Ele é, o que Ele pensa e o que Ele faz. Frequentemente, quando Deus derramava a bênção sobre Israel, o povo rapidamente se afastava dele. Jeremias capítulo 5, versículo 11, faz a seguinte referência. Deus, fazendo uma declaração de justiça contra Israel, pela sua infidelidade, diz o seguinte: Israel tem me traído. Eu os abençoei, eu os favoreci, e agora eles viraram as costas para mim. Então vejam, queridos irmãos, que esta postura, que este comportamento continua se repetindo no Israel de hoje. E é por isso que nós precisamos observar com atenção o que o texto bíblico nos ensina, para pensarmos se não estamos agindo exatamente como agiu o povo de Israel naquela época. Como temos sido abençoados, como Deus tem nos tratado com carinho, com proteção, providenciando os recursos que precisamos, abrindo portas para realizarmos os nossos negócios com tranquilidade. Não temos empobrecido, temos prosperado. Mas quantos estão dando as costas para Deus depois que recebem as suas bênçãos? Quantas quintas-feiras nós vimos homens buscando as suas bênçãos, mulheres indo buscar os seus milagres, a restauração da casa, a restauração do casamento, a restauração dos filhos, a libertação. Quantos milagres nós acompanhamos de perto, feitos por este mesmo Deus de Israel. Mas depois que eles foram realizados, quantos nunca mais voltaram ao templo, sequer para agradecer? Eu os abençoei, eu os favoreci, e agora eles viraram as suas costas para mim. Segundo alerta importante para nós neste texto, arrependa-se dessa postura insensata. É exatamente o que o texto no versículo 18 nos fala. Acompanhe comigo. O versículo 18 diz assim, a primeira parte nós já lemos, né? Que é reconhecer a justiça de Deus. O alerta é esse. O conselho é esse. Reconheça que Deus também é justo. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é libertador, salvador, mas não brinque com Deus, porque Deus é justo. E a sua justiça está exatamente implícita no seu caráter. Por ser Ele santo, Ele não pode ser injusto. Por ser Ele justo, Ele não pode deixar de ser santo. Por isso, Ele é amor, Ele é paz, Ele é bondade,
Ele é misericórdia, mas é também justiça. E foi exatamente isso que o povo de Israel reconheceu. Precisou reconhecer, porque estava enfrentando um momento terrível. Um desastre completo. Um esvaziamento completo de tudo nas suas vidas. Então o texto diz: justo é o Senhor. Que você não reconheça depois da fatalidade, depois da perda, depois do dano, da dor, da angústia. Reconheça agora que Deus é justo. Justo é o Senhor. Declare isso. Verbalize isso. Diga: justo é o Senhor. Antes que venha a calamidade, antes que venha o prejuízo, antes que venha a dor, antes que venha a tristeza, a amargura, a quebra, a falência, o esvaziamento. Declare isso. Justo é o Senhor. E a segunda coisa que nós encontramos aqui, como postura do povo de Israel, depois de ter vivido o que estava vivendo, diz assim o texto: pois me rebelei contra a sua palavra. Olha só o que o povo agora estava dizendo. O povo estava reconhecendo e se arrependendo dessa postura insensata que teve contra Deus. Um Deus abençoador, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que guiou o povo, um Deus que conduziu o povo por caminhos extraordinários. Agora o povo deu as costas para Deus e o resultado foi este que nós acabamos de ver. Neste exato momento, nós também aprendemos uma lição. Qual é a lição? Que pode nos ajudar, que pode nos impedir a entrar neste quadro gravíssimo. Qual é a lição? Arrependa-se dessa postura insensata. Não entre nela. Não prossiga por ela. Desvie-se dessa postura. Rejeite esta postura. Volte-se para Deus. Voltar-se para Deus é arrepender-se, é mudar de direção. Reconhecer que é pecador e receber a graça de Deus, que é perdoadora e regeneradora. Ninguém será condenado, eu vou repetir, porque eu gostaria que você afixasse, que você assimilasse, que você guardasse isso no seu coração. Eu repito, ninguém será condenado por ser pecador, mas por rejeitar a graça de Deus que salva o pecador das mãos de Satanás e o livra da condenação eterna. Graça que salva, que liberta, graça que perdoa. Permanecer no erro é consentir que permaneçam instalados no coração sentimentos ruins como angústia, dor, tristeza, culpa, amargura e a insatisfação. Um crente que abandona Deus, que se afasta dos caminhos de Deus, que negligencia a palavra de Deus, que dá as costas para Deus, nunca poderá ser feliz. Portanto, mudar de posição pelo arrependimento é dar uma chance a si mesmo de ser feliz e de ser vitorioso, de ser vitoriosa, pelo processo correto, revelado por Deus através de seu Filho Jesus, que morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Valide o sacrifício de Cristo na cruz. Receba, confirme que você se arrepende dos seus pecados e que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador por amor, por reconhecimento ao que Ele fez. Porque o amor permanece. Qualquer outro sentimento passa, mas o amor permanece. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: porquanto
estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do seu modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Em último lugar, terceiro alerta que eu encontro para nós, nesta reflexão bendita que vem de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração: abra o coração para o perdão. Primeiro, vamos recapitular. Reconheça que Deus é justo. Não pense que Deus é só bondade, só amor, só perdão. Deus é também justiça. E Ele é justo por causa do seu caráter, que é santo. E porque Ele é santo, Ele é tudo isso e também justo. Não cometerá falha. Não errará na decisão. Deus tem sentimentos. Cuidado. Muito cuidado. Você pode estar entristecendo Deus com a sua postura, com o seu comportamento, com o seu testemunho, com a vida que você está levando, comprometida, não com o espiritual e o sobrenatural, mas com o humano, com o natural, com a matéria, com a carne. Tome muito cuidado, você pode estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Fuja disso. É prejuízo escolher distanciar-se de Deus, negar a Deus, afastar-se de Deus, já que você o conhece, já que você o experimentou, já que você tem um testemunho tremendo de como foi que Ele tirou você das trevas e trouxe você para a luz, de como Ele libertou você das mãos de Satanás, você que estava aprisionado, estava cativo, estava preso a tantas coisas, manipulado pelo mundo espiritual do mal, foi liberto pelo poder do nome de Jesus. Agora, não abra mão disso. Permaneça nessa estrada de vitória com Jesus. Terceiro, qual é? Qual é o segundo? Está lembrado do segundo? Primeiro, qual é? Reconheça a justiça de Deus. Declare que o Senhor é justo. Né? Justo é o Senhor. Vamos nos lembrar do segundo? Arrependa-se dessa postura insensata. Se você ainda não deu as costas para Deus, parabéns. Permaneça nesse caminho. Siga em frente. Vá adiante. Busque a presença de Deus. Peça a Ele. Ele vai te dar sabedoria para você se conduzir nesse caminho de santidade. Mas se na sua introspecção você perceber que você está abandonando Deus, ou já abandonou, já se distanciou, já deixou Deus para trás e está conduzindo a sua vida por seus próprios pensamentos, pelas suas próprias decisões e vontade, tome cuidado. Arrependa-se dessa postura insensata. É insensatez dar as costas para Deus. É insensato. Esse caminho não é um caminho de vitória, não é um caminho de bênçãos, de realizações, de preparação para um caminho eterno de vitórias também. Então, arrependa-se dessa postura insensata. E em terceiro lugar, abra o coração para o perdão. Acompanhe comigo o versículo 20. Veja o que diz o versículo 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Olha a declaração da cidade, do povo. É uma cidade fantasma, vazia, empobrecida, em declínio. Uma cidade que celebrava, que festejava, que prosperava, que era feliz, agora experimenta o caos espiritual, material, familiar, social.
A minha alma se agita. O meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. O que fazer para não experimentar esse momento dramático, para não entrar nesse caminho de derrota, de dor, de tristeza, a ponto de em reconhecendo, ter que declarar? Abra o coração para o perdão. Não adianta reconhecer que precisa de perdão. É preciso buscá-lo. Tem gente que reconhece que precisa ser perdoado, mas não busca o perdão. Muitas pessoas se fecham para perdoar e para receber perdão. Quem age assim sofre muito. Por isso é importante abrir o coração para perdoar e para ser perdoado. A ordem de Jesus foi essa: perdoar para que sejais perdoados. Tem gente que quer ser perdoado, mas não perdoa. Não perdoa a mãe, por alguma razão. Não perdoa o pai, por alguma circunstância. Não perdoa os filhos. Filhos que não perdoam os pais, que permanecem imperdoáveis. Pais que não perdoam os filhos. Crentes que não perdoam crentes. Ovelhas que não perdoam pastores. Pastores que não perdoam ovelhas. E aí vai para o trono de Deus pedir perdão. Ah, Senhor, me perdoa. Estou experimentando tristeza, dor, angústia, mágoa, há um peso sobre mim, me perdoa. Mas você já perdoou o próximo? Tem gente que eu não sei como é que vai ser no céu. Eu tenho ouvido pessoas dizerem: eu não perdoo o fulano, eu não perdoo a fulana, eu não libero perdão. Olha, quem não libera perdão carrega um fardo muito pesado. E olha, vai ter que declarar, ou já está declarando isso. A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente rebelei contra ti. E não perdoar o próximo é também uma espécie de rebeldia contra Deus. É preciso abrir o coração para perdoar e para ser perdoado. Ou de nada adiantará dizer que ama a Deus, que ama a Cristo e que ama o próximo. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, está escrito assim: guarde isso no seu coração. Guarde isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Rejeitar Deus, virar as costas para Deus, é rejeitar o amor, é resistir à graça, é deixar de ser abençoado para abençoar outras pessoas. João capítulo 13, versículo 35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar um ao outro não significa dizer concordar um com o outro, defender as mesmas posições, os mesmos ideais. Muitas vezes, a minha própria família tem pessoas que não concordam comigo, mas me respeitam, me amam. Eu muitas vezes discordei de muitas pessoas, mas discordar não quer dizer não amar.
É muito natural que nós tenhamos posicionamentos diferentes. Afinal de contas, gosto, cor, política, religião não se discute. Mas é preciso que este princípio divino permaneça no coração de qualquer crente, de qualquer pessoa convertida verdadeiramente, biblicamente. Abra o seu coração para o perdão, meu irmão, minha irmã. Não perca tempo. Volte-se para Deus. Declare que Ele é justo. Eu sou injusto. O homem é injusto. A natureza do homem é essa. Por isso, nós precisamos de Deus em nós. Por isso, precisamos do perdão de Deus. Por isso, precisamos perdoar o próximo. Arrependa-se dessa postura insensata. Seja feliz na melhor companhia desta vida por toda a eternidade. E viva feliz com Jesus. O fruto de uma vida feliz é a obediência. Volte-se para Deus, obedeça-o, e experimente o seu amor, a sua paz, a sua alegria e a sua justiça. Deus te recompensará, te ajudará a recomeçar pelo caminho de vitória. Se passa mais doce me deres gozar, se a dor é mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com visitações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me, Senhor, a mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre
manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná. Senhor poderoso.